Olá, sejam todos bem-vindos ao Aparentemente Saudável, o seu programa que aborda tudo sobre literacia em saúde. Aquele espaço que nós temos conversas leves, soltas, aquelas conversas reais sobre saúde e sociedade. Hoje, nosso tema é daqueles que mistura medicina, sociedade, cultura e tradição. Sabe o que vamos falar? Nós vamos falar sobre circuncisão. Vamos falar por que se faz, quais são os seus benefícios e o que é que tudo isso representa para a nossa cultura. Nós sabemos que existem culturas que não fazem circuncisão e nós vamos perceber isso, porque é que nós fizemos, quais são as vantagens, quais são as desvantagens. E para esse tema eu trago aquele doutor que você já conhece, o nosso urologista, Dr. Jorge Cachuco. Seja bem-vindo, Dr. Jorge, ao Aparentemente Saudável mais uma vez. Boa tarde, muito obrigado mais uma vez pelo convite, Dr. Bucasso. Nós é que agradecemos. Doutor, para começarmos com esse tema, nós queremos começar a perceber o que é isto de circuncisão. Circuncisão é uma operação, chama-se circuncisão porque é a remoção de um tecido que cobre a glande. O que é a glande? A glande é a parte final do pênis, mas como eles fazem esse tipo de circuncisão, faz-se de uma forma circular, ou depois desenha de forma circular, assim tem o nome de circuncisão. É a remoção do tecido que cobre a glande. Ok, muito bem. Percebemos o que é isso de circuncisão. Na verdade é a remoção do prepúcio, não é? Sim. Que é esta pele pele que se chama prepúcio, que cobre a glande e que nós retiramos. E por que nós retiramos isso, Dr. Jorge? Isso tem muita história. A Bíblia também fala disso. As culturas tentam falar de uma maneira, mas eu fiquei naquilo que eu aprendi nos livros da história da medicina, de que isso tem a ver com a higiene, mas a higiene no ponto de vista que a história da circuncisão no contexto bíblico vem da Ásia. E nós sabemos que os países asiáticos, a maior parte deles encontra-se no deserto, tem problema da água. Ok. E é ali. Então, quando se fala de higienização, é no contexto de falta de água. E como ficavam horas, dias e dias sem tomarem banho, essa parte, esse prepúcio, a fazer essa cobertura, embaciava-se em uma substância que depois provocava muitas doenças, tanto em diferentes idades, para crianças, jovens e adultos. Então a forma que eles encontraram, e depois também dizem não, tem mau cheiro também. Então a forma de eliminar aquilo por falta de água, então adotou-se o termo que é higienização, daí o termo higienização. Higienizou-se o indivíduo porque pronto, já não vai precisar mais de tomar banho. Isso é uma das passagens que eu me lembro da história da medicina. Ok. Isso é uma questão de saúde só ou uma questão também cultural, Dr. Jorge? As duas coisas. De maneira que aquilo que eu sei começou como uma questão de saúde, depois virou a ser uma questão cultural. E podíamos ser também ao contrário, podemos ver na vertente cultural, que depois virou também uma questão de saúde. Okay. Cultural, aquilo que toda a gente sabe biblicamente, que era para identificar um povo. Então a forma que eles encontram de identificar o povo era circuncisar aquelas crianças que nasceram naquela região. Não vou entrar muito em meandros bíblicos para não atropelar, mas seja como for, o aspecto estava ali também, que era a higienização dessas crianças. E podemos ver, se mesmo que entrou-se com o contexto de higienização, no contexto de higiene, falta de água, e virou também um aspecto cultural, porque depois viram que tinha alguns benefícios, que eu acho que também é uma das perguntas que o doutor está a preparar, viram alguns benefícios. Um dos benefícios era isso, já não era preciso preocupar-se com a procura de água, andar dias para a remoção daquela substância que se criava ali. Essa é uma substância que se cria, que se chama esmegma. Esmegma é uma substância gordurosa, esbranquiçada. Exatamente, que se forma ali ao longo desse prepúcio.
Quer dizer, assim falado parece que é simples, mas se nós imaginarmos como é que ela forma-se em função das glândulas sebáceas que estão ali e da glândula, a nível da glândula e do prepúcio, e também o resto da confusão da urina. Okay. Agora imagina, a urina é um produto que já foi excretado e ainda fica ali, que depois mistura-se com essa substância gordurosa, então estava susceptível a criar ali algumas doenças, doenças. Então uma das formas que se adotou foi fazer a circuncisão para prevenir muitas doenças. Muito bem. Há quem diz que a circuncisão também, para a questão cultural, né? Nós temos um convidado, infelizmente não veio também, que era para falarmos um bocadinho mais da questão cultural. Há quem diz que é a passagem para a idade adulta, e depois vamos tentar perceber como é que é feito a nível cultural. Dr. Jorge, me parece que a nível da África, pelo aquilo que eu pude investigar, a circuncisão não é só feita no homem. A mulher também, algumas regiões também fazem circuncisão feminina, é isso, doutor? Sim. Eu ouvi dizer isso, mas vou ser honesto, não vou entrar muito nesse meandro, porque ali sim já estamos a entrar outra vez nos aspectos culturais. Mas seja como for, que eu saiba também, não é só em África. Ok. Não é só em África, há países asiáticos que também é costume. Praticam a circuncisão? Sim, feminina. E veja que todas, mas se nós falamos no aspecto bíblico, a história vem a partir da Ásia. Ok. Se nós olharmos no aspecto bíblico ou religioso, essa história vem a partir da Ásia. Quais são os seus reais motivos? Não consigo precisar, porque estávamos à espera de uma interação do nosso colega, mas infelizmente não veio. Mas eu vou debruçar-me mais no aspecto do masculino, que isso está-me mais próximo, porque os objetivos, conforme eu disse no início, sejam elas religiosos, sejam elas culturais, sejam elas higiênicos, todos desembocam no mesmo sentido. Ok. E quais são os grandes objetivos ou grandes benefícios de fazer a circuncisão, doutor? Os grandes benefícios é isso, de maneira que já não vai precisar, pronto, se aquela substância esbranquiçada que nós falamos, que se chama esmegma, não existir, logo já não haverá risco do surgimento das doenças. Das doenças, exatamente. As doenças, porque ele depois, estando ali o prepúcio, estando aí aquela substância e não haver higienização, porque é preciso perceber isso. A circuncisão não é, no novo contexto, não é obrigatória. Naquela época era vista daquela maneira, mas hoje, com a canalização, com a presença d'água, os sabões, enfim, logo não é obrigatória. Mas cuidado. Estamos a falar num contexto mundial. No nosso contexto, o problema ainda prevalece. Ok. Nós temos muitas dificuldades de higiene, de água, e daí que é importante também fazer a circuncisão. Exato, porque quando nós falamos da circuncisão, temos que imaginar o que é a circuncisão na cidade, o que é a circuncisão fora da cidade, que estamos falando concretamente nas aldeias. Ok. E depois pensarmos onde vive mais população. Normalmente é mais na aldeia. É mais na aldeia, e logo eles seguram esse aspecto num outro contexto, seguram esse elemento numa outra perspectiva totalmente da cidade, quando nós dissemos que não é obrigatório. Agora, quais são as vantagens? Para nós dizermos quais são as vantagens, temos que voltar outra vez na pergunta: por que se faz a circuncisão? Uma das vertentes, que pronto, é o local, o prepúcio, ou o esmegma que nós falamos, a substância esbranquiçada que fica ali, propicia a multiplicação das doenças. De bactérias. A multiplicação das bactérias e logo depois a formação de várias doenças. Agora, e essas doenças também vão ser em função da idade. Se nós falarmos concretamente de alguém numa idade jovem, que é adulto, que já tem relações sexuais, aquela substância, ao ter relações, porque pressupõe-se que, durante as relações sexuais, esse prepúcio que nós falamos, ele retrai.
Exato. Logo, aquela substância esbranquiçada vai cair num meio que é feminino. Exatamente. E que ao pode cair, levar a infecção no contaminar, sexo, pronto. contaminar a vagina, os órgãos vagina. sexuais da mulher. Agora, vamos imaginar, se contamina a vagina, é cópia, é um casal, que significa que contaminou a companheira. E amanhã, quando for por ali, o doutor sabe que a vagina também é um meio com suas bactérias próprias, como um meio, não é? Bactérias próprias naturais, porque tem uma outra função de proteção naquela região, da proteção da vagina. A entrada das bactérias durante as relações sexuais podem mudar a flora vaginal. Muito bem. Ao mudar a flora vaginal, agora vai se criar um outro microclima, um microambiente para poder proliferar as bactérias. É ali onde vem mais ou menos a história do surgimento e a multiplicação. E quiçá a dificuldade, por que está difícil acabar com doenças sexualmente transmissíveis? Muito bem. O doutor falava da idade. Qual é a faixa etária que é recomendada fazer a circuncisão? Falo como médico. Como médico, de fato, a circuncisão não tem muito... Há quem diz que há quem faz nos primeiros meses de vida, há quem prefere fazer depois de 2 anos, há quem prefere fazer na fase adulta. Eu estou a dizer que eu devo falar na qualidade de médico, quer dizer, posso contar uma história, mas naquilo que é o meu ponto de vista, eu diria depois de 2 anos. E eu tenho que me explicar porquê. Sim, sim. A circuncisão pode fazer as zonas que logo nasce a criança, no sexo masculino, sim. Logo na maternidade, ali faz logo a circuncisão, quer dizer, cura, sara o umbigo e sara também. Exatamente, há quem prefere fazer assim. Mas pessoalmente, se for no contexto hospitalar, concordo, mas naquilo que no nosso contexto que nós sabemos que é extra-hospitalar, é um grande perigo, vejo isso um grande perigo. Bom, a pergunta que me foi feita não é o perigo, é a idade. Mas eu tenho pensado, se as pessoas que fazem circuncisões extra-hospitalares, já que sabemos, a maior parte delas são feitas sem anestesia, têm pensado no choque, na dor que a criança sente. E eu, quando penso na dor, eu digo que não fica bem. Alguém mal nasceu e provocar logo uma dor daquela natureza, logo com 2 anos, com mais calma. Neste caso, anestesia geral ou anestesia local? Anestesia porque geral. Porque há quem faz anestesia local. Por ali, mas em crianças já é difícil por causa dos gritos, que sentem a dor. Em crianças, então já... Mesmo anestesiando o prepulso, a zona da região penial, né? Sim. A criança pronto, tem aquele medo, aquele risco. Exato. E já agora, quais são os principais riscos da circuncisão? Doutor, convém acabar muito bem esse elemento, porque também estou a passar a língua. Pois, é importante. Por que é de preferência fazer no hospital? Porque o médico, como a criança está a sentir a dor, mexe-se muito. E então, o cirurgião ou o enfermeiro que está a fazer esse procedimento não está à vontade, não faz a cirurgia à vontade. Pode haver um sangramento, pode haver não sei o que, então porque não está à vontade. No fundo, não deixa de ser uma cirurgia estética também, não é? Porque sim. Se fizermos mal, a cicatrização também pode correr mal. Exato. Mas, como o doutor dizia, tem que se fazer no intra-hospitalar, de preferência geral, de forma ao paciente estar mais calmo e ter a certeza como é que vai, como é que tem a certeza que pronto a coisa para fazer a circuncisão. Existem técnicas, não é qualquer pessoa que pode fazer. Exato. Nós vimos, e aqui chamar a atenção, nós temos enfermeiros que fazem no bairro e pessoas às vezes curiosas que fazem no bairro, não só nas casas. A circuncisão acarreta riscos, doutor? Muitos. Quais são os grandes riscos? O pior de todos eles é a amputação mesmo da periana, é engraçado. Okay. Porque as pessoas, primeiro, estão a incorrer as crianças nesta curiosidade, depois eles começam a fazer-se entre a criança. E como a circuncisão consiste única e simplesmente na remoção do prepúcio. E crianças pensam que a circuncisão é cortar o pênis. É um risco. Agora, aquela que é feito mesmo removendo, olha,
pode haver uma hemorragia, porque tem aí vasos muito fortes. Okay. Se ele não tiver a tática, esse enfermeiro ou esse mais velho do que por uma coisa, não tiver a tática, pode haver uma hemorragia até que acabaram mortes. Okay. Não estamos a falar de mortes, mortes. Então temos as mortes, temos as hemorragias fortes e o choque, que o doutor ia falando, o choque. E também tem os riscos das infecções, muitas vezes quando não é bem... E bonita, exatamente, e o risco das infecções. Porque aquilo que nós sabemos, que ouvimos dizer que fazem na aldeia, que eles fazem nas aldeias, fazem com uma faca que não é esterilizada, fazem com um instrumento que não é esterilizado. Doutor, até curioso, nunca fez uma pergunta, por que preferem as circuncisões mas num tempo de frio? Não, já ia chegar ali, Já agora pode continuar, doutor Jorge. Nós estamos aqui numa conversa simples, aberta, de forma ilustrativa e de forma que você ali em casa perceba, na verdade, o que é que nós queremos traduzir com este tema. Nós queremos que as pessoas conversem e entendam de forma suave. Doutor Jorge, esse mito de por que fazer mais no tempo de frio e agora que estamos no tempo de frio, as mães começam a correr para os filhos fazerem a circuncisão. Doutor, diga-nos lá, por que as pessoas escolhem mais o tempo de frio do que o tempo de calor, já que nós aqui só temos praticamente 2 estações, que é diferente dos outros países do mundo? Por que, doutor? É a mesma coisa, também vem um conhecimento secular. É um conhecimento secular, eles viram os antepassados, que as operações, ou melhor, as circuncisões feitas nos meses de frio, corriam menos riscos por causa daquilo que nós sabemos em medicina, que os blocos operatórios têm ar-condicionado para abafar as bactérias, quer dizer, a temperatura faz multiplicar as bactérias e a alta temperatura faz multiplicar e baixa a temperatura. E a baixa temperatura... Estamos a dizer que isso faz-se muito no tempo de frio por causa mesmo do risco das infecções. Não tem outro benefício. Mas há quem diz também que é por causa pelo facto de no tempo de frio as feridas tendem a cicatrizar mais rápido. A mesma coisa, a mesma coisa. Não é? A mesma coisa, estamos no mesmo, de maneira que é uma experiência secular. E é a mesma experiência que levou até hoje, de que os blocos operatórios têm que ter ar-condicionado, em função daquilo que vai superar, exatamente. Muito bem. E senhora, nosso tema está... De maneiras que não é mesmo mito dizer que a circuncisão... Bom, digo eu, dentro do contexto hospitalar. No contexto hospitalar não é verdade que a circuncisão tem que ser feita... No tempo de frio, pode ser feito em qualquer tempo. Em qualquer período. Eu penso que sim, não é? Porque a circuncisão, se for vista do ponto de vista que é uma operação, senão ninguém mais faria mais nenhuma operação, ninguém faria mais operações. Então, esperaríamos todos o mesmo. É um mito. É um mito. Podemos fazer em qualquer fase, em qualquer estação do ano. Exato. Muito bem. E doutor, para fecharmos aqui esse bloco que está bastante quente de introdução, sim. Em que situações é que o doutor aconselha ou indica a circuncisão? Pronto, essa é uma pergunta muito boa e pertinente, porque precisamos quebrar aí alguns mitos. Já falamos do porquê da escolha no tempo de frio, que é um mito, mas nas aldeias também tem a sua razão de ser por causa da temperatura para com menos contaminação. Agora, tem outra, doutor, chama-se a fimose. Fimose é a impossibilidade da retração do prepúcio. E pessoas até pode ser também em diferentes idades, que o prepúcio não consegue retrair. Em bebês, às vezes, fecha ao ponto de não conseguir urinar. Se o doutor se lembra, falamos que o esmegma é a mistura do lixo da urina com a gordura que se formou exatamente. Agora, se for bebê e não consegue urinar, ou tem dificuldade, essa urina vai acumular dentro do exatamente. Essa camada,
esta substância esbranquiçada, gordurosa, vai aumentando. Quanto maior for a quantidade, maior probabilidade também da multiplicação de bactérias. Logo, será agora o local de contenção de bactérias que podem provocar várias doenças do trato urinário. Muito bem. Aquilo que nós aprendemos, que vai ser agora a contaminação por ascendência em bebês ou em crianças, porque a urina tem que passar à vontade, não pode ter nenhuma dificuldade. Crianças há também, que depois, ao terem a fimose, sobretudo pontiforme, quer assim, quer não, começa a criar ligeiras feridinhas, porque a urina é ácida. Sim, e vai queimando a glândula. Vai queimando. A glândula não, é sempre o prepúcio. Ok, sempre o prepúcio. Okay. E a criar ali microferidinhas, o que é que vai acontecer? A urina na ferida faz o quê? Arde e dói. Então, outro problema. E quanto mais tempo ficar, ainda mais vai contrair também esse prepúcio. Okay. E temos aquele paralelismo, que é o frênulo, que é o que nós chamamos nana na língua. Nana. E também o frênulo do peniano. Agora, na idade adulta, quando o homem começa a ter relações sexuais, já que pressupõe que a ereção é a saída da glândula deste espaço, desta substância a circuncisão, a remoção do prepúcio. Não consegue, a cabeça não consegue sair. A glândula não consegue sair. Não consegue sair. Agora vem a pergunta: qual é a importância? É na glândula onde estão os sensores. Certo. Agora, se não sai, logo começa menos prazer. Começa a diminuir. E tem outro pormenor. E se sai também, ele fica preso. Que é a parafimose. Não estou falando do frênulo. Ok. O frênulo está preso, porque é uma condição, nasceu assim. Quer dizer, a glândula vai para frente, mas o coisa não lhe permite sair. Começa também a criar outra vez feridas ali. Okay. Logo, ninguém quer ter relações sexuais com dor. Certo. E começa a ficar retraído, prefere não fazer porque dói. Então é uma das indicações também para fazer as circuncisões. Muito bem. Estamos a falar da fimose, da parafimose. E essas dificuldades a nível do freno também obrigam que nós façamos a circuncisão. Para além da questão cultural que é feita. Essa é outra condição. E até temos a situação de pessoas com doenças diabéticas também, que já são doenças metabólicas. Isso acontece mais em adultos que adultos, de maneira que pronto, nunca quis, não coisa, mas depois, por causa da condição da sua doença, também o propúcio também ficou endurecido. Agora imagina um adulto, a urina não passa em condições, voltamos outra vez naquela história, começa a criar aquela substância esbranquiçada ali, ele já tem o problema da sua condição, da sua doença, que é metabólica, mas isso é de casa. Agora, o organismo fica vulnerável para todo tipo de doença. Então também ele faz. É muito perigoso, é preciso fazer muitos estudos, fazer circuncisões a um diabético, mas ali não se faz concretamente uma circuncisão, mas simplesmente uma incisão para permitir que faça bem a sua higienização. Nesta questão cultural, que a gente sabe que há populações que não fazem circuncisão, né? E nós ainda preservamos muito essa questão cultural. Existe ainda muita pressão a nível da família para que as crianças façam circuncisão, doutor Jorge? Muita, porque, olha, doutor, acho que vai concordar comigo. Nós em Angola, hoje, quer dizer, quase estamos a absorver mais tudo que é tradicional na alimentação, nas vestes, enfim, em tudo. Logo, sim, a pressão é grande, é muito grande. E a modernidade tem feito, melhor dizendo, essa mudança de costumes ou nem por isso? Tem feito, porque de facto eu quando me solicitam para fazer uma circuncisão, olhando, porque tem aquele aspecto, olha para os pais, olha para eles, tem um aspecto intelectual, você informa. Okay. Os senhores acham que é mesmo necessário, porque lembra-se que a circuncisão para si é o capricho dos pais, porque a criança não sabe o que ele está a fazer. Sabe o que significa, porque é preciso informar.
Dizia eu no primeiro bloco, de que a circuncisão hoje, num contexto citadino, não é obrigatória. É simplesmente saber lidar com aquilo. Saber lidar com a higienização, a não ser que haja um... Mas para nós parece já uma questão cultural, né? Cultural, é Porque exatamente. quem não faz, Sim. parece aquele indivíduo que está descontextualizado. Quer dizer, é como se fosse obrigatório fazer circuncisão em Angola e não só em algumas partes da África. O sexo feminino quase não comenta isso, mas eles também vivem o mesmo choque. Quando depois se percebe que o namorado não é circuncisado. É verdade. Tem esse lado. Tem esse lado. Porque ele esperava, porque a maior parte de nós somos famílias alargadas. Muitos de nós temos uma irmã ou um irmão. Ele viu o irmão que foi circuncisado, então sabe que o homem que é tem que ser circuncisado. Cresceu a ouvir que os homens têm que ser circuncisados. De repente depara-se com um parceiro que não é circuncisado. Logo é um choque cultural mesmo. Admitamos isso, um choque. Muito bem. Aceita-se, mas então existe, sim, senhores. Estamos a tentar dizer que a masculinidade é verso circuncisão. Logo, temos que admitir isso quando nós falamos no contexto cultural. Porque o contexto cultural? O contexto cultural é que diz que a masculinidade passa pela circuncisão. Contexto sexual, ou cultural, desculpa. Agora, por quê? Se nós falamos da desvantagem, também temos que fazer esse percurso da vantagem. A vantagem que nós falamos, se nós falamos pronto, já não necessitará, como não tem muita exigência da higienização, em termos da água, higiene, sabão, mas também tem menos riscos de apanhar doenças sexualmente transmissíveis, menos riscos. Também tem menos risco de contaminar a companheira. Nós dissemos que aquelas substâncias que se chama esmegma, ao cair no ambiente vaginal, contamina a vagina. E o esmegma, lembramos que se é lixo da urina, porque aquilo é ácido. Já imaginou uma porção de ácido a cair num colo? Uma relação sexual feita à noite, ela só vai fazer uma higienização em condições depois de X horas. É ácido. Então, acaba por deixar desconfortável a parceira. Desconfortável? Não. O ácido, o tecido que está lá dentro, exatamente, o tecido que está lá dentro é uma mucosa. Queima. E como é parceiro, é marido, é a vida toda. Vai queimando ao ponto depois da manhã de criar uma úlcera. A úlcera não tratada que passa para quê? É o cancro. Do peniano, a pele peniana, no que sobrou... Então estamos a dizer que um dos riscos da circuncisão mal feita é também o micropênis, ou o não crescimento. Quer dizer, até não é bem, eu também não concordo muito com isso, vou lhe ser franco. Por quê? Quer dizer, se tiver flácido, sim, ele retrai. Mas quando ele tiver ereto, ele sai, porque o tecido do escroto, ele estica quando se mete, porque ele vai puxar a coisa. Agora falamos de esteticamente, se for mal feito. Agora, aumentar o tamanho não. Como que vai fazer aumentar o tamanho? Mas agora, o lado positivo, sim, vai melhorar, pode melhorar, eu concordo, do ponto de vista que pode melhorar a performance. Apesar de um bocadinho contraditório, certos livros uns dizem que sim, outros dizem que não. Pronto, os que dizem que sim, ele diz que não, é que depois a glande fica habituada, não é verdade, fica habituado a receber a reação da roupa interior. Logo, para ele, um toque vaginal, para ele ainda aquilo não é nada. Bom, tem que falar aquilo que é ciência. E diz que a circuncisão também vai aumentar o tempo do coito. Não, vai aumentar o tempo da relação sexual. Porque ele está habituado em grandes choques já nessa vida. Agora, se nós falamos, hoje temos que explicar bem. Significa, se falamos da sensibilidade, o não circuncisado, a sensibilidade é alta. O não sensibilizado. O não circuncisado. Porque a glande está menos exposta. Está menos exposta. Toca menos no biquíni. Exato. Está mais fechadinho. Mas se falarmos de tempo
da duração, do tempo da duração, é menos porque a sensibilidade está alta. Não se saberá a coisa. Quer dizer, quem está circuncisado tem menos tempo do coito. Ou quem não está circuncisado tem menos tempo do coito. Porque a glândula está mais está sempre fechada, está sempre Agora, quem tem a sua glândula exposta, já está habituado, tem tendência de ter um coito mais. Exato. Ok, muito bem. Então são essas vantagens e desvantagens também culturais. Dali o termo masculinidade também entra nesse conceito da masculinidade. Quer dizer, só é homem quem faz mais tempo. Cuidado, exato. Cuidado. Oh, doutor Jorge. Mas tudo isso é discutível porque pessoas não circuncidadas vão dizer que é mentira, mas está bem. Para nós dizermos isso, tínhamos que fazer uma experiência com circuncidados e não circuncidados. Muito bem, sim, mas se vermos e essa razão, a América Latina quase toda aderiu. América Latina não, os anglófonos, Brasil e nós que aderiram à circuncisão. Muito bem, sim senhora. É possível respeitar a cultura sem abrir mão da saúde e da segurança, doutor? Porque aquilo que o doutor Jorge disse, que há lugares que fazem circuncisão com facas não esterilizadas, com risco de contrair tétanos e outras doenças, não é? Sim. Tem como equilibrar a tradição com os cuidados médicos? Tem, mas isso requer muito trabalho. Tem, doutor. Porque não iria quer dizer, seria muito difícil proibi-los em fazer. Talvez diríamos como devem fazer, não é? Diria, bom, lá use assim, pelo menos use, esterilizem um bocadinho, mais ou menos é por ali. Porque irmos contra a cultura é impossível. Ok. Há culturas que você não consegue lá chegar no nosso contexto angolano. Como vamos lá chegar? A informação não chega lá. O pai disse não, o avô disse assim, o pai disse assim, é assim. Até mesmo quando há mortes, eles acham que é normal. Eles até normatizam a mortalidade quando isso acontece. Okay. E explicar isso ao contrário, eu concordo sim, preciso explicar que não se fazer assim, terão menos risco disso. Muito bem. E quem deve fazer esse controle? Porque às vezes o grande problema é que essa informação não chega ali no nosso Kimbo, no nosso SOBA que faz, ou naquele médico ou enfermeiro da comunidade, propriamente da região tradicional. É o que o doutor disse há pouco tempo. Pessoa indicada para fazer esse tipo de sensibilização para mim são os sociólogos. Ok. Sociólogo. Nós falamos agora também da circuncisão feminina. Quem deve explicar isso, a vantagem e desvantagem, não sei o que, são sociólogos, porque é preciso desmistificar, abrir a mente e explicarmos o que é, porque o tema não é este, mas se nós olharmos na circuncisão feminina, onde consiste a retirada do clítoris, significa, imagina a consequência que tem. É uma mutilação muito grande, a mulher fica sem prazer, sem nada. Mas eles cresceram assim, eles vão pensar que é a norma. Eu assisti um filme, já não me lembro muito bem o título, que alguém fez um repúdio, um filme sobre a mutilação feminina e é muito arrepiante. É desaconselhável esse tipo de... Porque existem coisas na nossa cultura que na verdade não se faz sentir já. Ou menos não faz sentido. Mas aqui no contexto citadino, doutor, é só andarmos, faz um desafio, não é preciso muitos quilómetros, 40 quilómetros, está ali presente. Agora, significa que a suposta civilização, suposto conhecimento que estamos a falar nesse momento, é só dentro da cidade ou dentro das vilas. Na vila, de 20 quilômetros depois, o cenário muda. Agora, vamos dizer, o que é que mais prevalece? É o que está na cidade ou o que está lá? O que mais prevalece é o que está lá. Muito bem. Doutor, aqui um recado para os pais. O que é que os pais devem saber antes de decidir a circuncisão para os seus filhos? O doutor Jorge falava que quem decide a circuncisão são os pais, né? Porque é uma criança, muitas das vezes. Temos adultos também que fazem a circuncisão, porque durante muito tempo os seus pais não decidiram isso. Mas na sua maior parte dos pais é que decidem. E às vezes é por uma questão cultural ou tradicional, é hábito, não é? Que acaba por ser hábito. E muitas das vezes também é por uma questão também
de masculinidade, como nós falamos há pouco tempo. Qual é o recado que o Dr. Jorge dá ali em casa para os pais antes de decidirem circuncisar os seus filhos? Eu vou responder essa, mas já um aspecto que estávamos a falar. No nosso contexto, de facto, decidir também não circuncisar o filho, nós incorremos também meter o nosso filho no meio daqui, porque ele amanhã tem que interagir com os amigos na escola. Na hora de urinar, você já imaginou, se lembra? Todo mundo está circuncisado, menos ele. Menos ele. Acaba fuba, vai ser chamado acaba fuba, é um bullying, mas o pai disse que o pai intelectual acha que não é preciso. E para o filho, na escola, e amanhã, me lembro quando jogávamos basquete, ser desportista significava um momento que todos tomam banho no mesmo coisa. E a primeira coisa é ver como é coisa. Medir o tamanho alguém perguntou, um dos telespectadores perguntou, os homens também se olham para ver se o tamanho é maior ou não? Os homens se olham, as mulheres se olham também, não sei. Eu queria ter essa certeza, as mulheres também se olham. Dizem que as mulheres veem mais os cheios, os homens o pênis. Outras não, me lembro quando eu era desportista, de facto tínhamos muito essa tendência, e a primeira coisa, olhava na coxa se é mesmo homem e não sei o quê. Okay. E aliás, o inverso disso, bastou ver alguém que não está à vontade, não, cuidado, é ali. Agora, que nós estamos a educar o nosso filho, estamos. Que nós estamos a criar, a lançá-los segundo os nossos critérios, estamos. Mas cuidado que às vezes estamos nos empurrando numa situação que vai lhe meter numa condição muito delicada, que uma delas é esta, é o bullying do acaba-fuba. Quem não entende acaba-fuba é tal massa que se cria aí no prepúcio que nós falamos, que é uma coisa esbranquiçada, que pressupõe que quem não está circuncisado é que acaba a fuba da casa, por isso que não tem manteiga em casa. Pois, mas agora vamos concretamente dar a resposta. A minha mensagem queria, se os pais decidirem em fazer circuncisão aos seus filhos, eu no nosso contexto não aconselharia antes de 2 anos. Eu não aconselharia, porque penso muito na ação da anestesia, porque a anestesia vai entrar no sistema nervoso, não é verdade? Aliás, vai atuar no sistema nervoso central. E o cérebro de uma criança naquela idade é uma massa ainda. Esse é o meu pensamento pessoal. Okay. Mas com 2 anos já está um bocadinho já está maduro. Então, uma das recomendações é ter em conta a idade. É aconselhável que se meu faça. pensamento pessoal. Sim. Porque eu tenho profissional de saúde, como profissional, porque eu imagino. É aconselhável fazer depois de 2 anos. Aconselharia. Não aconselharia. Que fiz depois de 2 anos, por causa de um princípio. Porque naquele preciso momento estou a pensar como é que está o cérebro. Certo. Acabou de nascer, ela ainda é como se fosse uma massa. Então, meter ali uma carga tão grande da anestésico também pode trazer, penso assim. Mas com 2 anos já está maduro. Mesmo o poder de excreção também. Eu tive aqui uma ideia. Pode falar, exatamente. Porque é assim que se faz ciência, não é verdade? Assim mesmo. Podemos analisar a vantagem e desvantagem. Há questões. Lembro-me que alguém falou sobre isso há tempos. Que às vezes é preciso fazer aquela massagem a nível do prepúcio ou da glândula para ver se... É recomendável isso para às crianças? Para quê? Que é para ver se retrai ou não. Porque às vezes os pais estão tão desinformados que não sabem se a criança tem uma fimosa ou uma parafimosa. E muitas das vezes a criança fica aí e ele acha que é da urina e tem que arder normalmente. Mas muitas das vezes, temos aquela ereção noturna, que isso acontece nos homens, acima de tudo, e que muitas vezes é exposto à glândula. Sim. E muitas vezes as crianças não são expostas a isso. Claro. É preciso, às vezes, fazer essa massagem, doutor? O que é que o doutor aconselha? Aconselho mesmo. Apesar que isso começa logo na pediatria. Assim que o bebê nasce, o neonatologista tem a obrigação de verificar isso. Ver o ânus, se também o ânus se é viável, porque há pessoas que nascem com ânus. Exato. Ok, aquelas malformações congênitas. Exato, por ali. Também vê, também se
Se a glândula também... Consegue estar exposta. O prepúcio, se o prepúcio está aberto ou não, se o que está aberto, porque isso não vai acontecer. Se não vermos isso, a criança está a mamar, quer urinar, a urina não passa. E ninguém vai se lembrar, às vezes, de olhar para ele, não, meu bebê não está a urinar. Quando vão para lá, é uma fimosa, também nasceu assim. Então, é necessário, mas agora, cuidado, tem forma de verificar. É o que nós falamos há pouco tempo. Você verificar, mas pode criar aí lesões. E a urina na ferida provoca que dor. E o bebê fica toda hora a chorar, cada vez que está a urinar. E a mãe não vai só perceber, porque vai ao pediatra, o bebê chora muito, mas é a urina na ferida, porque não fizeram bem essa dilatação. Muito bem, sim senhora. O nosso programa está bastante interessante. Quem diria da circuncisão, né? Quem diria? É um tema que, na verdade, nós fizemos questão de trazer, porque tem suscitado algumas dúvidas, né? Principalmente naquilo que é o conselho que nós podemos dar aos pais, aquilo que tem sido a questão cultural, porque nós sabemos que para muitas regiões é muito traumatizante o processo da circuncisão, como o doutor dizia. Parece que há regiões que não usam qualquer anestésico. Não, nem anestésico, nem anti-hemorrágico, nada. Cortou, ficou ali. E deixa nem sutura, nem nada? Não existe isso. Eu até falei anti-hemorrágico, não, sutura, não tem nada. Ok. Causando muita deformidade. Há alguém que diz que existe uma técnica de circuncisão que é mesmo tirar o prepúcio sem circuncisão, sem suturar. É possível, doutor? A que se pratica no gosto não se sutura mesmo. Ok. Está chamada cultural, não há sutura. Não há sutura. Dá-lhe o risco. Ele cicatriza por segunda intenção. Segunda intenção, dá-lhe o risco. Mas o risco é grande para a infecção. E essa razão também que eles escolhem num tempo de frio, que ficam lá na nascente e não se lavam com água fria da manhã. Com água fria, aquilo cria também ele se forma como se fosse um anti-hemorrágico. Hemorrágico, está vendo? Ok. É também um anestésico. Anestésico, é ali onde vem esse aspecto cultural, quando falamos, porque tudo entra nesse saco cultural. Muito bem, sim, senhora. Não tem fio de sutura, não tem não sei quem, então prefere não. E existe algum espaço entre a ciência e a cultura nesse quesito de circuncisão? Existe. Um deles é esse que estamos a dizer que pronto. Percebemos melhor hoje da necessidade. Chegou-se à conclusão que não é obrigatório. A não ser que, porque existem indicações e contraindicações. Então é um espaço. Ok. Agora, o aspecto cultural, nós precisamos ficar um bocadinho a terem cuidado de como lidar quando tiverem que tomar essa decisão, porque pode ocorrer até mortalidade. Já não estamos a falar de infecções, inclusive a mortalidade. A coisa pior. Agora, se olharmos no outro lado, podemos abrir também, abre uma aba da disfunção sexual. Afinal de contas, o que é necessário? O que é a relação sexual? É a capacidade do homem satisfazer a companheira. Se o tempo não consegue satisfazer a companheira, provavelmente o problema está onde? No propúcio, às vezes. Que tal se tirarmos o prepúcio, vai melhorar? Sim. Okay. Se você ganhar no ato sexual onde você ganha 1 minuto, pergunta você é rei, 1 minuto. Muito bem. O nosso tema está bastante pertinente. Logo, tem um espaço entre a ciência e a cultura. Muito bem. Porque a explicação cultural de se você ser macho, ser capaz, tem que fazer isso para o organismo habituar-se já a ter esse contacto. Eu acho que tem lógica. E como é que essa nova geração vai lidando com essa situação? O doutor acha que essa nova geração já tem esse conhecimento suficiente para perceber quando é que pode fazer a circuncisão, quando é que não pode? Ou, na sua ótica, ainda todo mundo envereda pela tradição? Até porque já vi famílias que migraram durante muito tempo para fora do país, em lugares que não é cultura fazer circuncisão, mas para fazer circuncisão teve que voltar novamente para Angola para poder realizar a circuncisão e depois voltar. Sim.
Doutor, diga-nos um bocadinho sobre Boa isso. pergunta. É para o doutor perceber como é que a cultura entranha mesmo. Certo. Yeah. Então, já vimos pessoas, desde os jovens que vivem na Europa, que também aproveitam virem em Angola no período de férias para serem circuncisados. Mas como é que foi feita a pergunta, desculpa? Como é que é a juventude? Sim. Doutor, na cidade estamos divididos mesmo. Ok. Lembra-se que a cidade é a cidade. Estamos divididos, há quem olha isso como o principal, quem que já não olha. Lembra-se que, pronto, por causa do fator que todos conhecemos, os filhos que têm 18, 17 anos, os pais nasceram nos anos que é 90, não, é por ali. Logo já cresceram numa outra mentalidade, não entraram naquele conhecimento acérrimo dos avós. Então a mentalidade vai mudando, os putos. Acha que isso mata a cultura? Essa modernização, de certa forma? Mata ou não mata, é preciso nós compreendemos primeiro a razão, é mesmo muito importante, porque primeiro temos que esgotar essa conversa. Porque se o doutor me perguntar, é obrigatório, eu digo não é obrigatório. Certo? Mas lembre-se, eu vou dizer que não é obrigatório desde que você cumpra este pressuposto, que é a higiene. Um banho diário, que tem que lavar o prepúcio, porque se não lavar vai trazer doenças, tanto a si próprio como a companheira. E o doutor acha que nessas culturas, e aí eu falo da influência da nossa cultura nas outras, Sim. É cultural, já percebemos que é cultural, e faz parte daquilo que é o masculino, a masculinidade, Não, penso plenasmo, né? ok. O homem ter que, fazer a circuncisão. Sim. Mas me parece que onde as pessoas migram, Sim. que não têm o hábito de o fazer, Sim. quando olham nessa questão da circuncisão, me parece que algumas pessoas também preferem alinhar. Na Europa? Na Europa. Sim, porque mesmo a mudança deste paradigma está a vir outra vez da Europa, por causa das doenças sexualmente transmissíveis, por causa da doença do século. É que nós dissemos, o doutor sabe que a forma de transmissão do HIV e HPV só é possível de duas formas. Tem que haver que sangue, não é? Ou pela transfusão sanguínea. Porque quando nós pensamos num sentido de como é que se transmite o HIV via sexual, como é que se transmite, é nós aceitarmos que durante as relações sexuais há microtraumas. Onde tem traumas, o vírus consegue penetrar. Certo. Agora, quem é que corre mais risco de ter que traumas? É o circuncisado ou não circuncisado? A Europa chegou à conclusão, os estudos feitos, chegou à conclusão que os circuncisados têm menos riscos do que o não circuncisado, por causa do movimento que o prepúcio faz para trás. E neste percurso, se tiver outras, uma fimosa, uma não sei o quê, as lesões são maiores. Então é nisso que agora estão incorretos, que estão pronto, é melhor fazer a circuncisão. Ali vem outra vez o termo higienização, maneira aquilo que era no tempo dos séculos também tentando a ganhar outra vez espaço a razão do porquê da circuncisão. Muito bem, doutor Jorge. Infelizmente o nosso programa está a ir ao fim. Doutor Jorge, antes de nós terminarmos aqui o nosso programa, gostaria de mais uma vez agradecer a sua presença, mas assim, na parte final, gostaria que o Dr. Jorge deixasse algumas mensagens simples para qualquer pessoa que está ali em casa, que está no táxi, que está onde estiver, esteja a ouvir-nos na sua internet, no seu telefone. Que mensagem que pode nos deixar para esta nossa boa gente que está ali em casa sobre essa circuncisão, de forma assim muito resumida? De forma muito resumida, dizermos que a circuncisão não deixa de ser uma cirurgia, é uma cirurgia, não importa onde for feita, mas por ser uma cirurgia requer cuidados. Cuidados tanto da parte de quem toma a decisão de levar o filho e também precisa cuidar da parte que vai realizar essa circuncisão.
E do outro lado, é que, pronto, ao tomar essa decisão, saiba dos riscos. Porque não vamos pensar simplesmente nas vantagens, também vamos falar nos riscos que pode acontecer. Agora, tudo que nós já falamos é só dizer que a decisão também não é obrigatória. Se quebramos esse tabu, desde que você compra com aquilo, então quebrar o tabu que não é obrigatório. Agora, como é que fica isso, esta visão no sexo feminino? Porque é preciso quebrar esse tabu também da cabeça feminina, porque senão você não é homem. Isso é real. Isso não estamos a falar de homens, mas quem muito mais não vai nos deixar sermos homens são as mulheres, não. Ou tira-me esse negócio, ou então não é. Okay. Elas por si só dizem, se não tirar o prepúcio, não és homem. Aquela que tem coragem de impor, a quem não te diz nada. Apenas afasta-se. Não afasta, depois está ali, é como se fosse, não é ativa. Ok. Porque nós dissemos que a relação sexual é a capacidade de você realizar. Cada vez que você não conseguir realizar como é que vai conseguir? Você não foi circuncisado. Mata psicológico. Será o pendor. Está ali a resposta. Muito bem. Então requer um conhecimento, é preciso desmistificarmos, entendermos muito bem isso, o que é isto, quais são as razões, quais são as possíveis soluções para nós tomarmos uma decisão. Tanto em fazer, também em não fazer. Muito bem, Dr. Jorge, muito obrigado. Hoje aprendemos o que é a circuncisão e, na verdade, é um tema que envolve corpo, mente e cultura, seja saúde ou por tradição. O mais importante é que a decisão seja tomada com informação e responsabilidade. Está terminando mais um programa Aparentemente Saudável. Não esqueça de nos seguir no YouTube, no Facebook e no TikTok. Dr. Jorge, mais uma vez, o nosso muito obrigado e contamos consigo nas próximas edições. Obrigado eu, sempre quando for possível darmos uma opinião naquilo que nós sabemos, que é a nossa área, estaremos sempre presentes, porque também é uma forma de nós chamarmos a atenção, como o doutor Felo, daquilo que deve ser a norma, porque nós queremos que não haja infecções, não haja morte, nem amputações, por falta de um conhecimento. Muito bem. Muito obrigado a todos. Aqui vai mais uma vez o vosso programa terminar. Estamos contigo no próximo capítulo. Obrigado e até mais. Este programa é patrocinado por